Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico. Estamos de volta aqui nesse canal para falar hoje sobre discernir o espírito da época ou o tempo em que estamos vivendo. Antes de mais nada, quero pedir para você curtir, comentar nesse vídeo, compartilhar com seus irmãos e com seus amigos também, para que mais pessoas venham participar, seguir o nosso canal e serem ajudadas, através da palavra de Deus que a gente prega aqui nesse canal. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração e logo a gente entra no tema de hoje. Pai querido, nos prostramos diante da Tua face, louvamos e bendizemos o Teu nome acima de todas as coisas, por tudo que o Senhor tem feito, pela Tua graça e a Tua misericórdia que tem nos alcançado. Como sempre, em todos os estudos bíblicos, o Senhor tem nos abençoado com a Tua presença, com o guiar do Teu Espírito Santo, que hoje não seja diferente. O que nós esperamos é aprender de Ti e sermos transformados pela Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Irmãos, espero que você esteja acomodado aí onde você está, seja na tua casa, seja na sala, no quarto, enfim, para que você não se distraia nesse momento. Isso aqui é apenas uma pequena ferramenta que você pode usufruir, para te auxiliar no teu estudo bíblico, no teu devocional com o Senhor. Hoje nós vamos falar sobre como devemos discernir o espírito da época, o que é discernir o espírito da época, E como nós devemos encarar essa realidade que, de certa forma, é pouco falada, tá? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16, do versículo 1 em diante. Mateus, capítulo 16, diz o seguinte: Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: Quando a tarde vem, vocês dizem: vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Até aí. O que aconteceu aqui? Jesus ele foi abordado, pelos fariseus e saduceus e eles queriam pôr Jesus à prova, pedindo para que Jesus desse a eles um sinal milagroso, fizesse algo que fosse sobre-humano, que fosse algo que somente um Deus pudesse fazer. E Jesus respondeu sabiamente, falando: olha, vocês sabem discernir o tempo, o céu, se vai chover, se não vai chover, mas não conseguem discernir os sinais dos tempos. E Jesus responde: o único sinal que vocês vão ter é o sinal de Jonas. Obviamente, eles não conseguiram entender o que Jesus quis dizer com isso, e Jesus os deixou. É engraçado que, eu já vou falar sobre isso, e é engraçado que logo após isso, Jesus fala para os discípulos tomarem cuidado com o fermento dos fariseus. Aquilo que os fariseus estavam ensinando, através das suas atitudes, através das suas palavras, das suas vidas, enfim. Nós vamos entrar aqui no tema, e eu quero, na verdade a gente vai abordar isso de uma maneira geral, mas eu gostaria também de deixar uma evidência aqui clara sobre o tempo em que nós estamos vivendo. Nesse exemplo aqui, quando Jesus diz que o único sinal que eles iriam ter era o sinal de Jonas, é porque Jonas ficou preso na barriga de um peixe por 3 dias. E Jesus estava dizendo para eles que, assim como Jonas ficou na barriga do peixe, Jesus também ia ficar preso a um sepulcro durante 3 dias, ou ia ser morto por 3 dias, no terceiro dia ele iria voltar. Então é isso que Jesus quis dizer com o sinal de Jonas. E quando Jesus diz para os discípulos, para aqueles que são íntimos de Jesus, disse assim: olha, cuidado com o fermento dos fariseus, Jesus estava se referindo que os fariseus tinham uma perspectiva de vida somente material, tá? Eles tinham uma cosmovisão, um entendimento de mundo de que, na verdade,
a visão, a forma com que eles viviam as suas vidas era apenas materialista. E isso não tem problema em si mesmo, a gente já vai esmiuçar isso, mas nós devemos ter o cuidado. Porque os discípulos, eles falam assim, olha, Jesus falou isso para nós porque a gente não trouxe pão. Não trouxe pão de comer. E Jesus disse, olha, vocês estão preocupados com o pão? Vocês acham que eu estou falando isso do pão literal, da matéria? Vocês não se lembram que quando a gente não teve pão em determinada situação foi multiplicado para tantas mil pessoas? Depois aconteceu isso novamente para tantas mil pessoas e vocês ainda falam, estão se referindo ao pão físico. Então, qual era o fermento dos fariseus? E essa é a evidência que eu quero deixar sobre esse tema a respeito do tempo em que nós estamos vivendo hoje. Que é, o mundo está nos ensinando a olhar somente para aquilo que é palpável. Assim como os discípulos estavam sendo influenciados. Enquanto os discípulos estavam falando, olha, Jesus nos repreendeu aqui ou falou para a gente ter cuidado com o fermento dos fariseus porque a gente não trouxe pão. Nós deveríamos ter trazido pão para a gente comer, para garantir a nossa comida, que era a necessidade daquele contexto. E Jesus diz, não é sobre isso. Não é sobre esse pão que eu estou falando, mas é sobre o pão da vida. Entende como a perspectiva muda? Enquanto os discípulos estavam olhando para o material, Jesus estava falando que o mais importante é o espiritual, o pão da vida, era ele. E o tempo em que nós estamos vivendo, irmãos, é um tempo onde todo mundo está olhando para o que é material e somente para aquilo que é material. E o materialismo é isso. O materialismo é a filosofia que traz que é o pensamento que tudo o que existe apenas a matéria. É apenas aquilo que podemos tocar. E nós estamos sendo influenciados e devemos tomar o cuidado para não agir dessa forma. A viver uma vida onde somente o que vale, o que realmente tem valor o que devemos nos preocupar é com as coisas materiais. Isso não é consumismo ou capitalismo, não, é materialismo. É a ideia de que não existe algo espiritual, somente algo material. O que existe é apenas a matéria, certo? Então, essa é uma evidência do tempo em que nós estamos vivendo. E nós devemos entender que nem tudo o que existe no espírito da época é mal, mas nós precisamos interpretar, à luz das escrituras, aquilo que podemos reter e aquilo que devemos descartar. Tudo bem? Então, aqui, o texto que a gente leu aqui de Mateus 16, né, eles pedem um sinal. E é isso que a gente está vivendo hoje. O mundo, as pessoas pedem um sinal de Deus, sabe? Para comprovar aquilo que elas vivem, mas as atitudes não mostram que elas vivem para Deus, ou vivem crendo em Deus, ou servindo a Deus. Mostram que elas estão preocupadas apenas em garantir a sua vida material. Seja ela qual for, não estou falando aqui necessariamente de dinheiro, mas em sonhos pessoais, em coisas, em objetivos pessoais. As pessoas estão preocupadas apenas em viver bem esta vida. Esta vida, e não a que virá após a morte ou após a volta de Cristo. E essa é uma evidência, perdão, uma evidência clara do espírito da época. Mas vamos em frente. Então, a importância, irmãos, de nós entendermos e termos a capacidade de discernir o tempo em que estamos vivendo, o espírito da época, é fundamental para que venhamos permanecer de pé. A pessoa que não consegue discernir o tempo em que ela está vivendo, a cultura em que ela está inserida, ela está totalmente vulnerável a qualquer fermento que possa ser difundido na vida dela. A qualquer fermento. A pessoa está totalmente desprotegida.
porque não consegue entender a cultura que ela vive, o tempo em que ela está vivendo, em que o momento da história em que estamos inseridos. Entende a importância? E o que isso acontece, e o que isso afeta, né? Se não aprendemos a discernir o tempo e a cultura em que estamos vivendo, isso já está acontecendo, né? Que é o que? A cultura começa a definir aquilo que devemos acreditar, a maneira que devemos viver, a forma que devemos nos comportar. É a cultura agora que começa a definir coisas que são absolutas, começa a relativizar coisas que são absolutas. E a verdade é que nós devemos estar inseridos nessa cultura, porque a palavra de Deus não vai dizer para a gente viver isolado, mas nós devemos moldar a cultura, ver a cultura, enxergar a cultura à luz das Escrituras. Nós é que devemos conduzir a cultura e o tempo em que estamos vivendo, e não o contrário. Quando o contrário acontece, quando a cultura começa a definir a nossa vida, a gente está totalmente perdido. A gente começa a se afastar de Deus, a se afastar daquilo que Deus estabeleceu. E isso é inevitável. Quando nós permitimos que a cultura, que o tempo que estamos vivendo defina a nossa vida, a gente se desvia do caminho. A gente se perde pelo caminho, a gente não consegue mais enxergar Deus nas coisas. E a gente começa a enxergar o mundo com uma perspectiva da cultura da época, do espírito da época, do tempo que estamos vivendo. E isso é perigosíssimo, perigosíssimo. Teve uma situação lá no livro de Samuel, se eu não me engano, quando o rei Saul ele começa a consultar, a palavra vai dizer que Saul pede para que ele seja levado a uma necromante para consultar os mortos para obter uma resposta sobre aquilo que ele queria fazer. E a Bíblia é totalmente expressa, a lei de Moisés dizia, ou diz que é pecado, é estritamente pecaminoso, desobediente a Deus, consultar os mortos. Necromancia é desobediência a Deus. E não tem como a gente, os mortos se comunicarem com os vivos. Não tem, há um abismo onde nem daqui para lá ou de lá para cá isso é possível. Mas o rei Saul, como já era um homem contraditório e desobediente em várias situações, ele procura uma necromante, uma médium, uma mulher que falava com os mortos. E quando ele chega lá, ele pede para essa mulher trazer o espírito de Samuel, do profeta Samuel. Aqui eu não vou entrar em detalhes teológicos, existem algumas vertentes, algumas interpretações, mas a palavra é clara quando diz, a mulher pergunta para Saul, quem você quer que faça subir para falar contigo? E ele diz, Samuel, o profeta Samuel. Perceba, Samuel era um profeta de Deus que não tinha o que questionar sobre ele. Inclusive, no fim da sua vida, ele pergunta para toda a nação, olha, vocês têm alguma coisa para me acusar? E ele não devia nada à nação. Ele foi um profeta e um juiz justo. Então, quando Samuel parte dessa vida, ele morre, ele vai para o Senhor, ele vai para cima. Ele vai para o céu, ele está no Senhor. Mas a mulher pergunta para Saul, quem você quer que eu faça subir? Então aí já tem uma contradição. E sobe um espírito. E a palavra vai dizer que Saul interpreta como sendo Samuel. Mas a palavra não diz que era Samuel, necessariamente. E aquele espírito diz exatamente aquilo que Saul queria ouvir. E após isso, Deus mata Saul, porque ele consultou os espíritos, os mortos, no caso. Ele praticou, né, a necromancia. Então, o que eu quero dizer?
Saul, por falta de discernimento do tempo em que ele estava vivendo, ele se perdeu, ele foi conduzido pela situação, pela época que ele estava vivendo, pelo momento que ele estava vivendo, pela cultura que ele estava inserido, ele estava perdido e a cultura da necromancia, né, dessa conversa com os espíritos era muito comum na época e ele se deixou levar pela cultura e desobedeceu a Deus e pagou por isso. E o tempo em que nós estamos vivendo é exatamente isso. As pessoas querem confirmar as suas atitudes, pedindo um sinal de Deus que confirme aquilo. Pedindo um sinal sobrenatural que venha confirmar as suas vontades. Elas pedem portas abertas, elas pedem um sinal do céu, uma chuva, um vento, qualquer coisa. Menos aquilo que Deus deixou estabelecido. Então, essa é a importância que nós devemos dar para a necessidade, para a habilidade de discernir a época em que estamos vivendo. Mas vamos em frente que ainda temos alguns pontos para verificar. Então, o que significa discernir os tempos? Efésios 5, versículo 15 ao 16 diz o seguinte: Vede prudentemente como andais, não como nécios ou como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Nesse texto aqui, a gente precisa entender que discernir os tempos não é prever o futuro. Não, eu tenho que entender o que vai acontecer amanhã. Não, discernir o tempo, irmãos, é entender o hoje. O que está acontecendo hoje. Qual é o tempo em que eu estou vivendo hoje. Não é se preocupar com o tempo que há de vir. Não é sair por aí tentando especular a volta de Cristo, tentando, não, Jesus vai voltar em tal momento, isso ou aquilo, tal coisa vai acontecer. Não, tal coisa vai acontecer, mas é entender o hoje. Entender o hoje, olhar para o hoje, olhar para a forma com que eu estou vivendo hoje, comparar com as Escrituras, olhar para a forma com que o mundo está vivendo hoje e comparar com as Escrituras. E entender que a palavra de Deus é a base, é o fundamento, é o absoluto, é imutável. Entende? É entender que eu estou inserido na cultura, mas eu não sou moldado por ela. Pelo contrário, eu influencio a cultura que eu estou vivendo. E a palavra de Deus, irmãos, ela vai nos encorajar a viver dessa forma. Não é, como eu falei antes, não é ir ser isolado do mundo. Não, o mundo está perdido, os dias são maus mesmo, as pessoas não estão nem aí, cada um está preocupado consigo mesmo, com o próprio umbigo. Então eu vou me isolar, eu vou viver a minha própria vida, não vou me importar com ninguém, com nada. Não, não é assim que a palavra de Deus nos instrui. Pelo contrário, ela nos encoraja a influenciar essas pessoas, a mostrar algo diferente, uma vida diferente. Então, discernir os tempos é ver o hoje, é analisar o hoje e comparar com a palavra de Deus e ter uma vida diferente da cultura, mas que condiz com a palavra de Deus. E como eu falei antes, aquilo que é bom no momento, nos tempos que a gente está vivendo, a gente pode pegar para nós. A gente pode aproveitar, porque a graça comum de Deus ainda existe nesse mundo. Mas aquilo que a cultura desvia da palavra de Deus, desvia dos estatutos do Senhor, nós devemos jogar fora, descartar. Descartar e falar contra isso. Alertar as pessoas. Abrir os olhos das pessoas através da palavra de Deus, que nem tudo que a cultura promove é bom, mas que vai contra aquilo que Deus estabeleceu. Então, discernir o tempo é isso. Esse é o significado. O espírito da época, né? Na verdade, aqui eu não vou me ater muito, porque eu já falei agora há pouco sobre isso. É uma das coisas que o tempo em que nós estamos vivendo, a sociedade, a cultura, a nação, enfim, o momento que nós estamos inseridos, nos ensina a olhar somente para esse mundo, a nos preocupar somente em garantir essa vida. A sociedade, a cultura da época, o espírito da época
Isso é o que significa, né? O espírito da época é o tempo, a cultura, a forma com que o mundo está vivendo hoje, tá? Nesta época, nesta era. 1 João 5,19 diz o seguinte: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Efésios 2:2 diz o seguinte: andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Então aqui são dois textos que um confirma que nós somos de Deus e o mundo jaz no maligno, e outro é uma repreensão aos Efésios que diz que tem andado, né, segundo o curso deste mundo, segundo a forma com que esse mundo tem influenciado. E o significado, né, para nós hoje, uma das coisas que a gente está enfrentando hoje, tem que tomar o cuidado, é justamente ter a visão de mundo, o entendimento de que o que existe é somente o que é material. Eu só vou estar satisfeito quando eu ter tal coisa, eu só vou estar satisfeito e grato quando eu alcançar tal objetivo, eu só vou ser feliz quando eu conquistar isso, aquele objetivo, aquela outra coisa, e por causa desse objetivo eu vou deixando algumas coisas absolutas de lado, sabe? A gente conversava há um pouco tempo atrás com alguns amigos nossos, eu e a minha mulher, sobre a questão do casamento, né? A gente sabe que o casamento é algo instituído por Deus e isso é algo absoluto, algo sério, que Deus instituiu. A família é uma ferramenta, é uma estrutura aonde traz fundamento para esse mundo, para a sociedade, né? Uma estrutura, um projeto de Deus que não falha quando está debaixo da palavra de Deus. Mas o mundo hoje ele tem pregado que o casamento não é tão significativo assim, não é tão importante assim. Então por isso a gente não precisa necessariamente casar, a gente pode apenas se juntar, ou a gente não precisa, se não der certo o casamento, a gente pode se separar, mas sabe, trata o casamento como algo descartável. É, a cultura de hoje diz a coisas como, por exemplo, não se submeta ao casamento antes de você cumprir os seus objetivos pessoais. Não case antes de você conquistar aquele emprego dos sonhos. Não case antes de você se formar naquela faculdade. Não case ou não tenha filhos antes de você fazer tal coisa, porque depois que os filhos vier você não vai conseguir. Ou se você casar antes da faculdade você não vai conseguir depois estudar. Ou se você casar antes de você realizar aquela carreira que você tanto almeja, então vai tornar isso mais difícil, vai tornar talvez isso impossível, vai atrapalhar. Perceba, o casamento é algo de Deus. E a gente está sendo ensinado que antes de casar, constituir família, cumprir um projeto que Deus estabeleceu, eu primeiro preciso garantir os meus objetivos pessoais. Então, em busca de um mundo materialista, em busca daquilo que é palpável, eu deixo de lado algo que é fundamental, espiritual para a vida de hoje. E a gente sabe que a falta de famílias estruturadas tem causado um desastre na sociedade. A falta de uma família estruturada tem causado catástrofes sociais, mentais, emocionais em todo o mundo. Por quê? Porque as pessoas estão sendo levadas pelo espírito da época que diz que o casamento não é tão importante assim. E que primeiro você precisa buscar os teus objetivos pessoais antes de casar. Entende a comparação? Eu dei um exemplo aqui, né? O exemplo do casamento. Mas isso se expande para todas as áreas da vida. Que todas as áreas da vida a palavra de Deus tem algo a dizer. Todas as áreas da vida. Ela pode não falar especificamente sobre determinados assuntos, mas sobre todos os assuntos, a palavra de Deus, a Bíblia, tem algo a dizer, algo absoluto, uma direção absoluta, um caminho seguro para a gente seguir. Vamos em frente.
Então, o espírito da época, irmãos, é um conjunto de ideias e mentalidades dominantes, tá? É uma influência pelo pecado humano e, segundo a Bíblia, sobre influência espiritual maligna, tá? Então, o mundo jaz maligno, isso é um fato. A cultura da época, embora ela seja impactada, afetada também pela graça comum de Deus, ela está sob o pensamento deste mundo que jaz no maligno. E nós devemos andar como sábios, remindo o tempo, remindo o tempo, aproveitando o tempo da melhor forma. E a melhor forma é segundo a palavra de Deus, certo? Alguns exemplos, né, atuais aqui, o relativismo moral. Cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua opinião, e essa opinião, ela não é só uma opinião, ela é uma verdade para cada pessoa. Então você tem a tua verdade, eu tenho a minha. Isso é uma grande mentira, porque verdade só existe uma. É aquela coisa, né? Aconteceu uma situação e eu tenho que ouvir a verdade dele e a verdade dele para chegar numa conclusão. Não, mas nessa situação, uma coisa só aconteceu. Então, ou alguém está mentindo, um está mentindo e o outro está falando a verdade. Ou os dois estão mentindo, ou os dois estão falando a verdade e isso vai convergir. Entende? Então a verdade ela é absoluta. Não existe uma verdade para um, uma verdade para o outro. A idolatria, a rejeição da autoridade bíblica, né? E, consequentemente, a normatização do pecado. Né? Hoje o pecado ele é normalizado, inclusive no meio das igrejas, tá? E por isso a gente precisa discernir o tempo. Nem tudo que é normal, que a cultura diz que é normal, irmãos, é aceitável diante de Deus, tá? Então, o que é normal? Nós precisamos ter esse discernimento do que é normal segundo a palavra de Deus, senão a cultura, irmãos, a cultura ela é poderosa. O espírito da época é poderoso, a influência do espírito da época é muito grande. E ele pressiona a gente, ele pressiona por todos os lados, mas a palavra de Deus nos encoraja a permanecer resistentes. Nós devemos resistir o espírito da época e influenciar de maneira contrária. De maneira contrária. Nem tudo é normal. Nem tudo é normal. O pecado não é normal. A separação não é normal. A relativização da verdade não é normal. As pessoas andarem conforme cada uma quer não é normal. Não é normal. E qual é o perigo? Já vamos caminhar, né, para um final aqui. Qual é o perigo de não discernir os tempos? Oséias 4:6 diz o seguinte: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Destruído. Efésios 4:14 diz assim: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, ou levados por qualquer vento de doutrina. Quando nós não conseguimos discernir os tempos, discernir a cultura que estamos vivendo, o momento, o espírito da época, nós somos levados de um lado para o outro, sem saber para onde estamos indo. Estamos perdidos, cegos e perdidos. Alguns pontos, né, que também são consequências, né, do perigo, a igreja se conforma com o mundo. E quando eu digo igreja, somos a comunhão, né, o ajuntamento das pessoas que compõem a igreja. Nós passamos a nos conformar com este mundo. Já que tudo está perdido mesmo, eu vou garantir o meu, eu vou cuidar da minha vida, aquela coisa que eu falei antes. Eu vou garantir a minha parte. Mas a verdade é que nós não temos garantia alguma. A nossa garantia está em Cristo Jesus. A nossa esperança está em Cristo Jesus. A nossa força está em Cristo Jesus. Nosso sustento, tudo que precisamos está em Cristo Jesus e na sua palavra. Doutrinas falsas entram com facilidade na nossa vida. E o pecado é tolerado como normal, como a gente já falou antes. Tá? E como nós vamos discernir o tempo? E aqui eu já vou encerrar com esse ponto.
o que eu faço para discernir o tempo? Primeiro ponto, pela palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105 diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Sabe, nós vamos... Imagina você num lugar escuro, onde não tem luz alguma, mas você tem uma lâmpada, uma lamparina acesa, e você vai caminhando, passo por passo, e levando junto aquela lamparina, passo por passo, aquela lamparina vai iluminando os teus passos. Primeiro ponto, primeira coisa crucial para que eu e você venhamos discernir o espírito da época é andar sempre com a palavra de Deus em nosso coração, em nosso entendimento, na nossa vida. Sempre lendo e estudando a palavra de Deus, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto é pela renovação da mente. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando Paulo escreve isso, não vos conformeis com esse século, século vem da palavra secular. Secular é aquilo que perdura durante o tempo, perdura durante os séculos. O que o século que estamos vivendo nos ensina? O que o século que estamos vivendo fomenta sobre nós, impõe sobre nós? A maneira como esse século nos ensina a viver. Nós não podemos nos conformar com isso. Mas nós devemos renovar a nossa mente. Sempre renovar a nossa mente. Através da palavra de Deus. E quando nós fazemos isso, nós somos transformados. A gente não mais vive segundo o espírito dessa época, o século que estamos vivendo. Mas agora a gente, transformados, vive segundo o que a palavra de Deus diz, segundo os mandamentos do Senhor. Terceiro ponto, pela maturidade espiritual. Hebreus 5,14 diz assim: mas o alimento sólido são para os adultos, que têm as suas faculdades exercitadas para discernir. Irmãos, a maturidade espiritual, ela vem pela prática dos mandamentos de Deus. Quando pegamos a palavra de Deus, discernimos ela, entendemos ela através do Espírito Santo e nós aplicamos ela na nossa vida, nos momentos que devemos aplicar, nós somos experimentados, as nossas faculdades, todo o nosso entendimento, ele exercita de maneira que ele é capacitado para discernir o tempo, discernir o espírito da época, discernir a cultura em que estamos inseridos. Amém? Último ponto, pela ação do Espírito Santo. João 16:13. O Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. A toda a verdade. Irmãos, quando nós obedecemos a Deus parcialmente, nós estamos desobedecendo a Deus totalmente. Nós devemos saber, entender, discernir toda a verdade. E isso vem através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que opera em nós, que nos lembra daquilo que devemos lembrar, que nos dá o discernimento, que nos guia, que nos encoraja. É através do Espírito Santo. E eu encerro com o texto de Filipenses 2:15, que diz o seguinte: no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Em meio a uma época em que somos pressionados, oprimidos a viver de maneira somente material, sem entender que há um Deus que governa todas as coisas, que está vendo todas as coisas, que há um Deus que devemos prestar contas futuramente. Vivendo dessa forma, nós vamos ser a luz do mundo. Em meio a uma geração pervertida e corrupta, nós vamos resplandecer a luz de Cristo em nós. Amém, meus irmãos? É um tema muito abrangente, tem muito ainda a ser esmiuçado, a aprender sobre isso, há muitos detalhes, mas eu espero que, através desse breve estudo, a gente venha ter uma noção da importância, tá? De discernir
o espírito da época, a cultura que estamos vivendo. Eu espero que você dê a devida importância para isso. Amém? Que Deus te abençoe e que no próximo estudo bíblico a gente venha se encontrar novamente e aprender juntos com a palavra de Deus. Um abraço, que Deus te abençoe.